Vocês me pediram para contar uma história de virada de mesa, daquelas que a gente só vê em filme, mas que aconteceu de verdade, ali no meio do fervo de Ipanema. E eu vou contar, porque a vida tem dessas, né? Às vezes, a humilhação é só o empurrão que a gente precisava para sair do lugar. A nossa protagonista nessa história se chamava Laila. Uma moça de 20 e poucos anos, forte, com um sorriso que iluminava, mas que estava sempre cansada, porque a vida dela era trabalhar. Ela dava um duro danado no café do Leblon, um bistrô chique, desses que cobra o preço de um almoço de família numa xícara de café coado. O lugar era famoso por atrair a nata, a elite do Rio de Janeiro, aquela gente que não olha o preço, só a etiqueta. Laila era garçonete e fazia de tudo. Limpava a mesa, servia, aguentava desaforo de cliente com pressa e, o mais difícil, tinha que manter a compostura na frente da riqueza que a cercava, enquanto o salário mal dava para pagar o aluguel no subúrbio. Era uma terça-feira de sol de rachar. Aquele calor que te faz grudar na cadeira. O bistrô estava lotado para o almoço. Laila corria de um lado para o outro, equilibrando bandejas e tentando não suar muito na frente dos clientes perfumados. E aí, ela chegou. Verônica Teixeira. Verônica não era apenas rica, ela era o dinheiro personificado. Alta, magra, com um corte de cabelo impecável e olhos que pareciam sempre estar avaliando o custo de tudo ao redor. Ela era uma das sócias majoritárias da rede de joalherias Joias Veríssimo, que tinha lojas espalhadas pelos shoppings mais caros do país. Quando Verônica entrava em um lugar, parecia que a temperatura caía uns 10 graus, tamanha a imponência. Ela sempre estava carregada de ouro branco e diamantes, um verdadeiro mostruário ambulante. Verônica tinha sua mesa cativa, perto da janela, onde podia observar o movimento da Avenida Vieira Solto. Laila, infelizmente, era a responsável por aquela sessão. Naquele dia, Verônica estava reunida com 2 homens de terno caríssimo, falando alto sobre fusões e lucros que dariam para comprar o prédio inteiro. Laila se aproximou para servir a água mineral francesa que a cliente exigia. A mesa de Verônica era sempre um desafio. Ela tinha o costume de colocar a bolsa de grife no meio da mesa, junto com os papéis importantes, e Laila precisava fazer malabarismos para colocar os pratos sem tocar em nada. Verônica estava gesticulando dramaticamente, com a pulseira de diamantes brilhando sob a luz. Laila se inclinou para colocar o copo de água na beirada da mesa. Foi um movimento milimétrico, mas a pulseira de Verônica esbarrou na borda da bandeja. Não foi um desastre. Não houve quebra. Mas um pingo, apenas um pingo d'água gelada, respingou na lapela do blazer de um dos executivos. O executivo nem notou direito. Estava focado no que Verônica dizia. Mas Verônica notou. Ah, se notou. Ela parou de falar no meio da frase, como se tivessem desligado a energia da sala. O silêncio que se instalou na mesa dela foi tão pesado que todo o burburinho do bistrô pareceu diminuir. Laila sentiu o sangue gelar. Garçonete. A voz de Verônica era fria, cortante, sem levantar o tom, o que a tornava ainda mais assustadora. O que foi isso? Laila, que já estava acostumada a pedir desculpas por respirar perto de clientes assim, se curvou imediatamente. Mil perdões, senhora Verônica. Eu sinto muito. Foi um acidente. Deixe-me limpar. Verônica não permitiu. Ela pegou um guardanapo de linho da mesa com a ponta dos dedos, como se fosse um objeto nojento, e limpou a mancha minúscula no blazer do acompanhante, olhando para Laila por cima dos óculos de sol que estavam apoiados na cabeça. Um acidente, repetiu Verônica, saboreando a palavra como se fosse um veneno. Sabe, Laila, eu te observo há meses aqui. Você é esforçada, eu não nego, mas você é desajeitada. E sabe por que você é desajeitada? Laila balançou a cabeça, já sentindo o rosto esquentar de vergonha. As mesas vizinhas começaram a prestar atenção. É o cansaço, continuou Verônica, falando para os executivos, mas com o olhar fixo em Laila. Ela está sempre correndo, sempre no limite. Ela não tem a tranquilidade que o dinheiro traz. Ela não tem o luxo de parar para respirar. Ela está sempre à beira de um erro, porque a vida dela não permite margem para erro. Os 2 homens riram, um riso baixo,
de quem concorda com a patroa, mas se sente desconfortável com o espetáculo. Senhora, eu realmente peço desculpas, tentou Laila novamente, tentando sair dali o mais rápido possível. Mas Verônica não tinha terminado. Ela se recostou na cadeira, cruzando as pernas, exibindo a sandália de salto-agulha. Não, Laila, não peça desculpas. Aceite a realidade. Você está aqui há quanto tempo? 3 anos? Você está servindo água e café há 3 anos. Você tem ambição? Claro que tem. Todo mundo tem. Mas ambição sem capital é só fantasia, é só sonho de pobre. O termo sonho de pobre atingiu Laila como um tapa. Não era apenas uma crítica ao serviço, era um ataque pessoal, uma declaração pública de que ela era inferior. Você olha para as minhas joias, não é, Laila? Perguntou Verônica, erguendo o pulso e girando a pulseira que custava mais do que Laila ganharia em 10 anos. Você imagina ter algo assim, mas vou te dizer uma coisa, você nunca vai ter, porque você não sabe como o jogo funciona. Laila engoliu em seco. Ela tinha que manter o emprego. Ela precisava do dinheiro. Ela tinha que aceitar aquilo. Com licença, senhora Verônica, disse Laila, sua voz quase um sussurro. Não, espere. Verônica a deteve com um gesto. Ela estava se divertindo. Os outros clientes estavam chocados, mas ninguém ousava interferir. Em Ipanema, o dinheiro falava mais alto que a decência. Você me irritou hoje, Laila. Não pelo pingo d'água, mas por essa sua aura de vítima resignada. Você aceita que este é o seu destino. Você aceita que você só serve, mas nunca será servida. Laila sentiu uma raiva fria subindo pela espinha. Era a primeira vez que ela não conseguia forçar um sorriso profissional. Ela olhou diretamente para Verônica. E qual é o meu destino, senhora Verônica? Perguntou Laila, desafiando-a. Verônica sorriu, um sorriso predatório. Servir. Servir a vida inteira para pagar contas mínimas. Ou, se tiver sorte, casar com um sujeito que ganhe um pouco mais e te leve para morar em algum lugar com menos perrengue. Mas você nunca vai sentar nesta mesa como minha igual. Nunca vai entrar na Joias Veríssimo para comprar, só para limpar a vitrine, se for promovida a faxineira. O bistrô ficou mudo. O silêncio era tão constrangedor que Laila sentiu que ia explodir. Sabe de uma coisa, Laila? Verônica continuou, pegando a taça de vinho e girando o líquido vermelho lentamente. Eu sou uma mulher de negócios, gosto de desafios e detesto gente que se contenta com pouco. Eu vou te dar uma chance, só para ver se você tem fibra. Verônica olhou para os executivos ao lado, que pareciam fascinados com a crueldade da sócia. Eu proponho uma aposta, declarou Verônica, com a voz alta o suficiente para que metade do bistrô ouvisse. Laila, eu aposto 10 milhões de reais que você não consegue mudar de vida em 6 meses. Não mudar de emprego, mudar de classe social. Quero ver você sentada aqui, não como minha garçonete, mas como minha cliente, com um patrimônio que justifique a sua presença. Laila piscou. 10 milhões de reais. Era um valor absurdo, irreal. Verônica estava zombando dela. 10 milhões de reais? Laila repetiu, a voz rouca. Sim, eu coloco 10 milhões de reais na mesa. Se em 6 meses você provar que tem um patrimônio líquido de 10 milhões de reais, eu te dou esse dinheiro como um bônus. E eu me ajoelho publicamente e peço desculpas por ter te subestimado. Verônica fez uma pausa dramática. Mas se você falhar, Laila, se você continuar servindo café aqui, se não tiver chegado nem perto, aí você terá que vir à minha loja, a Joias Veríssimo, e publicamente, na frente de todos os meus funcionários e clientes, admitir que eu estava certa, que você é e sempre será apenas uma garçonete sem perspectiva, e que a sua ambição era só sonho de pobre. Era uma humilhação montada, uma armadilha cruel. Verônica não esperava que Laila aceitasse. Ela esperava que Laila se encolhesse e voltasse para a cozinha chorando. Mas naquele momento, algo estalou dentro de Laila. A raiva, a vergonha, o cansaço de 3 anos de serviço impecável para pessoas que a tratavam como um objeto. Ela estava farta.
Laila colocou a bandeja vazia na mesa de serviço ao lado, as mãos tremendo, mas o olhar fixo em Verônica. Feito, disse Laila com a voz firme. Eu aceito a aposta, senhora Verônica. Verônica paralisou. Ela realmente não esperava essa resposta. Os executivos se entreolharam surpresos. Você aceita? Laila, estamos falando de 10 milhões de reais. E de 6 meses. Você está me dizendo que, começando do zero, com o salário que você ganha aqui, você vai virar uma milionária em 180 dias? Verônica riu, uma risada alta e estridente. Você é mais tola do que eu pensava. Não, senhora Verônica, retrucou Laila, se aproximando um passo. O medo tinha ido embora, substituído por uma adrenalina perigosa. Eu sou apenas alguém que cansou de ser humilhada. E o que eu ganho aqui, a senhora já não vai precisar se preocupar. Laila tirou o avental do uniforme, dobrou-o cuidadosamente e colocou-o em cima da mesa de Verônica. Eu me demito, agora. A aposta está de pé. 6 meses, 10 milhões de reais. E a humilhação pública. Mas se eu ganhar, não quero só o dinheiro. Eu quero que a senhora se ajoelhe e me peça desculpas, como prometido. E quero que a senhora me olhe nos olhos e diga que eu sou a sua igual. Verônica, recuperada do choque da demissão, sorriu novamente, achando tudo muito divertido. Está bem, mas como você planeja fazer isso? Vai assaltar um banco? Vai vender a alma? Você não tem capital inicial, Laila, nem crédito. Sem capital não há investimento que se sustente. Laila não tinha a menor ideia de como faria isso. Ela tinha $1.500 na poupança, guardados para um curso de inglês. Mas ela não podia recuar agora. Eu vou descobrir, garantiu Laila. Verônica pegou uma taça de vinho e bebeu um gole, limpando a boca com o guardanapo. Olha só, eu estou de bom humor hoje. Vou te dar uma dica. De graça. É a sua única chance de sair da pobreza, já que você é tão ingênua a ponto de aceitar a aposta. Verônica se inclinou, falando em um tom de voz que era claramente sarcástico, como se estivesse dando um conselho ridículo que só um pobre tentaria seguir. Se você quer ficar rica de verdade, Laila, pare de olhar para as joias e comece a olhar para o que faz as joias brilharem. Minha rede de joalherias movimenta ouro, prata e platina, certo? Mas o verdadeiro dinheiro, o dinheiro que está crescendo exponencialmente, está no que o mundo realmente precisa agora. Ela fez uma pausa teatral. Não é ouro, Laila. É lixo. É material de construção. É coisa feia que ninguém quer tocar, mas que vale uma fortuna. Vá atrás do cobre. Não o cobre que a gente vê em estátua. Estou falando de cobre catódico. É o sangue da eletrificação, dos carros elétricos, da energia verde. O mundo está desesperado por ele. O preço está volátil, mas a demanda é insana. É um mercado de risco altíssimo, o tipo de coisa que a gente só joga se tiver milhões para queimar. Mas se você está desesperada, talvez seja a sua praia. Verônica riu, imaginando Laila tentando investir em futuros de cobre com $1.500. A ideia era hilária para ela. Ouça a patroa, Laila. Não compre o que é bonito. Compre o que é necessário, mesmo que seja sujo e feio. Agora saia. Você já me deu dor de cabeça demais. O relógio está correndo. Laila pegou a bolsa que estava guardada no armário dos funcionários. O corpo tremia, mas não de medo. Tremia de uma determinação que ela nunca soubera que possuía. Ela saiu do bistrô, sob os olhares curiosos dos clientes, sem olhar para trás. Ela estava desempregada e tinha 6 meses para virar milionária. Assim que pisou na calçada de Ipanema, o sol forte a atingiu. Laila parou na esquina, respirando fundo o ar salgado do mar. 6 meses. 10 milhões de reais. Cobre catódico. A dica de Verônica era uma piada de mau gosto, mas Laila não a interpretou assim. Verônica havia, por pura arrogância, dado a ela o mapa. Um mapa que levava a um mercado que a elite ignorava por ser sujo, mas que era a base de toda a riqueza moderna. Laila tinha 1.500. Era impossível, ela sabia. Mas desistir significava dar a Verônica a satisfação de humilhá-la publicamente na frente de toda a Joias Veríssimo. A primeira coisa que Laila fez
Foi ir a uma lan house simples, longe da sofisticação da Zona Sul. Ela precisava entender o que era cobre catódico. Ela digitou as palavras no buscador e o que apareceu foi um mundo de gráficos, cotações de bolsa, termos como futuros, commodities e alavancagem. Era um universo de finanças que ela, uma garçonete, nunca imaginou existir. Mas ela tinha 6 meses, e ela tinha um ódio gigantesco por Verônica para alimentar sua força de vontade. Laila passou as próximas 48 horas, quase sem dormir. Ela leu tudo o que podia sobre a crise energética global e a explosão da demanda por veículos elétricos. Verônica estava certa. O cobre era o novo ouro. O preço estava em alta vertiginosa, mas também era extremamente volátil. Era um mercado para tubarões, não para peixinhos como ela. Ela precisava de capital inicial, e $1.500 não era nem o troco para começar. Laila voltou para casa, no bairro de Madureira. Sua mãe, Dona Cleide, era costureira, e se assustou ao ver a filha em casa em plena tarde de quarta-feira. "O que aconteceu, Laila? Te demitiram?" Laila sentou-se na cadeira da cozinha, a mente fervilhando de números e gráficos. "Eu me demiti, mãe, e aceitei uma aposta." Dona Cleide a olhou com preocupação. "Que aposta, minha filha?" Laila contou a história, começando pela humilhação e terminando nos 10 milhões de reais. Dona Cleide, uma mulher simples e temente a Deus, ficou horrorizada. "Deus me livre, Laila. Você enlouqueceu? Essa mulher está te usando para se divertir. E se você perder, você vai se humilhar na frente de todos." "Eu não vou perder, mãe. Eu não posso perder." Laila sabia que precisava de mais do que R$1.500. Ela precisava de pelo menos R$50 mil para começar a brincar com o mercado, mesmo que fosse com alavancagem arriscada. Onde conseguir R$50 mil em Ipanema, em 6 meses, começando do zero? Laila olhou em volta da casa simples. Não havia nada de valor, exceto o amor da mãe e o suor de anos de trabalho. Mas havia uma coisa. Um segredo de família. O pai de Laila havia falecido há 10 anos. Ele trabalhava como ourives de forma autônoma, consertando joias para as lojas chiques de Ipanema. Ele não deixou dinheiro, mas deixou a ferramenta mais importante, uma maleta velha, guardada no fundo do armário. Dentro dela, além dos alicates e lupas, havia alguns pequenos pedaços de ouro 18K, que ele guardava para projetos pessoais, e um kit de análise de metais preciosos. Laila pegou a maleta. Era pouco, talvez R$10 mil em ouro, se vendesse. Não era o suficiente. Mas o que Verônica tinha dito sobre o cobre catódico continuava ecoando na sua cabeça. Compre o que é necessário, mesmo que seja sujo e feio. Laila pensou no que ela tinha de mais valioso, além do ouro do pai. Ela tinha a rede de contatos invisível, aquela que a elite ignorava, a rede dos funcionários de Ipanema. Os outros garçons, os motoristas, os seguranças, os faxineiros. Pessoas que sabiam de tudo o que acontecia nas mansões e nos escritórios. O ourives do pai de Laila, antes de morrer, tinha ensinado a ela a diferença entre o que é caro e o que é valioso. E o que era valioso no momento era a informação. Laila se lembrou de um dos executivos que estava na mesa com Verônica. O nome dele era Dr. Ricardo. Ele era o CFO da Joias Veríssimo e parecia desconfortável com a aposta. Laila usou seu último trunfo, a memória. Ela se lembrou de todas as conversas que ouviu enquanto servia à mesa de Verônica nos últimos 3 anos. Falavam de dívidas, de ações, de novos mercados. E uma palavra, dita há uns 8 meses, voltou à sua mente. Crédito rotativo. Verônica e o Dr. Ricardo haviam tido uma discussão acalorada sobre a necessidade de abrir uma linha de crédito emergencial para cobrir um rombo causado pela aquisição de uma mina na África. A mina era de platina, mas o projeto estava atrasado. Naquela noite, Laila usou o dinheiro que tinha para comprar um pacote de dados e se enfurnou em uma biblioteca pública. Ela começou a pesquisar a Joias Veríssimo, a empresa de Verônica. As joalherias eram um símbolo de luxo, mas o que Laila descobriu nas entrelinhas dos relatórios financeiros públicos era que a empresa, apesar do glamour,
estava extremamente alavancada. As aquisições recentes de minas estavam consumindo o fluxo de caixa e a empresa estava devendo milhões a bancos de investimento. A dívida não estava em risco de calote iminente, mas estava alta. Laila percebeu que, para ganhar 10 milhões em 6 meses, ela não podia apenas investir. Ela precisava de um atalho. Ela precisava de uma alavanca que não fosse financeira, mas pessoal. Ela precisava de um jeito de usar a própria Verônica contra si mesma. A dica de Verônica sobre o cobre catódico era a chave para a riqueza, mas a chave para a vingança estava na dívida das joias Veríssimo. Laila passou as próximas 2 semanas em uma rotina insana. De dia, ela usava o conhecimento de ourives que o pai lhe ensinara. Ela foi a feiras de antiguidades, comprando e restaurando pequenos objetos de prata e ouro. Ela vendia esses objetos online, usando o Instagram como vitrine. Era um trabalho lento, mas honesto. Em um mês, ela transformou os 10 mil Harleys em ouro do pai em 30 mil reais. Não era o suficiente para o mercado de commodities, mas era um começo. De noite, ela estudava o mercado financeiro, e principalmente as notícias de mineração. O preço do cobre catódico estava realmente disparando, exatamente como Verônica havia dito, impulsionado por novas regulamentações na Europa e na China. Laila precisava de um investimento que pudesse dar um retorno de 300% em 6 meses. Isso significava altíssimo risco. Ela ligou para o único corretor de investimentos que ela conhecia. Um cliente do bistrô que sempre dava gorjetas generosas e que Laila ajudava a conseguir reservas de última hora. O nome dele era Felipe. Laila, que surpresa. Pensei que você tinha sumido do mapa. Eu sumi para ficar rica, Felipe. Eu preciso de ajuda. Eu tenho 30 mil reais e preciso de um investimento extremamente arriscado em commodities. Algo que possa me dar um retorno rápido. Felipe riu pelo telefone. Com 30 mil reais, Laila, você compra um bom carro usado. Você não entra no jogo de commodities. Esse é um jogo de milhões. Eu sei, disse Laila, sua voz baixa e séria. Mas eu tenho uma informação privilegiada e tenho um prazo, 6 meses. Eu quero investir em cobre catódico. Laila explicou a tese de investimento, citando os dados que Verônica, sarcasticamente, havia lhe fornecido. Felipe ficou em silêncio por um momento. Ele estava acostumado a lidar com clientes que tinham 30 milhões de reais, não 30 mil reais. Mas a análise de Laila era surpreendentemente sólida. Você está certa sobre o cobre. Mas para fazer 30 mil reais virarem 10 milhões, você precisaria de uma alavancagem de 300 vezes. É suicídio financeiro, Laila. Se o mercado cair 1%, você perde tudo. Eu não tenho nada a perder, Felipe. Se eu perder, eu volto para a estaca zero. Mas se eu ganhar, eu mudo de vida. Você consegue me colocar em um fundo de altíssimo risco que invista em futuros de cobre? Felipe hesitou. Olha, eu não posso te aconselhar isso, legalmente. Mas eu posso te indicar uma plataforma de day trade que permite alavancagem insana. Você vai ter que operar sozinha, e é pura adrenalina. Você tem que ser rápida, Laila. O tempo está contra você. Laila aceitou. Ela sabia que precisava se tornar uma jogadora no mercado financeiro, e não apenas uma investidora passiva. Ela transferiu os 30 mil dollars para a plataforma de day trade e começou a operar. Os primeiros dias foram um inferno. Ela perdeu 5 mil dollars em uma manhã, sentindo o pânico congelar sua espinha. Mas ela era boa em lidar com a pressão. Afinal, ela passou anos equilibrando pratos quentes e ouvindo desaforos. Ela aprendeu a respirar fundo e a tratar os números como ela tratava os pedidos dos clientes. Friamente, sem emoção. Ela começou a operar em contratos futuros, apostando que o preço do cobre subiria. A alavancagem era brutal, e cada centavo de variação no preço do metal significava milhares de reais em ganho ou perda. Nas primeiras 4 semanas, Laila conseguiu estabilizar o capital e, lentamente, começou a crescer. O mercado estava a seu favor, exatamente como Verônica havia previsto. O preço do cobre disparou 20% no primeiro mês. Com a alavancagem, os 30 mil reais de Laila se transformaram em 120 mil reais. Ela estava eufórica.
Mas 120 mil ainda eram apenas 1,2% da meta. Ela precisava de algo maior. Laila voltou à segunda parte do seu plano, a dívida das joias Veríssimo. Ela ligou para Felipe novamente. Felipe, eu preciso de um favor que você só faria para um cliente de milhões. Eu preciso do nome do banco que detém a maior parte da dívida de crédito rotativo das joias Veríssimo. Felipe ficou alarmado. Laila, isso é informação privilegiada. Você está se metendo em um ninho de cobra. Eu já estou no ninho de cobra. Eu só quero saber quem está segurando a corda no pescoço de Verônica. Felipe, que tinha uma dívida de gratidão com Laila por ela ter salvado sua reserva de hotel para o carnaval, cedeu. É o Banco Atlântico, Laila. Eles têm uma linha de crédito de 300 milhões de reais com as joias Veríssimo. O prazo de renovação é em 5 meses. E os rumores são de que o Atlântico está apertando o cerco. Laila desligou o telefone e sorriu. Ela tinha 3 meses para atingir a meta, e as joias Veríssimo tinha 5 meses para pagar a dívida. Laila percebeu que Verônica não era intocável. Ela era apenas uma mulher rica que vivia no limite do endividamento. Laila continuou operando no mercado de cobre, arriscando cada vez mais. Ela não tinha tempo para ser cautelosa. 1 mês e meio se passou. O preço do cobre teve uma correção violenta. Laila perdeu metade do seu lucro em 1 dia. Os 120 mil reais caíram para 60 mil reais. O pânico voltou. Ela estava na marca de 2 meses. 4 meses restantes. Laila se lembrou das palavras de Verônica sobre o cansaço e a falta de margem para erro. Se ela parasse agora, Verônica teria vencido. Ela vendeu todos os seus ativos em cobre e esperou. Ela sabia que o mercado de commodities era cíclico. A demanda por eletrificação não ia sumir. O preço voltaria a subir. E foi aí que ela teve uma ideia. Se ela não podia apostar na alta do cobre, ela apostaria na queda de outra coisa. Laila voltou a estudar o Banco Atlântico. Ela descobriu que o Atlântico tinha feito investimentos pesados em ações de uma empresa de tecnologia de São Paulo, chamada Tecnova, que parecia promissora, mas que estava sendo investigada por práticas contábeis duvidosas. Laila usou 50 mil reais para entrar em uma operação de venda a descoberto nas ações da Tecnova. Ela estava apostando que a empresa despencaria. 2 semanas depois, a notícia estourou. O CEO da Tecnova foi preso. As ações caíram 70% em 1 dia. Laila embolsou 350 mil reais. Em 3 meses, ela tinha 400 mil reais. Não era 10 milhões, mas era um capital sério. Laila pegou o dinheiro e, finalmente, fez o que precisava fazer com o cobre. Ela comprou contratos futuros de longo prazo, ignorando a volatilidade de curto prazo. Ela estava confiante de que a tese de Verônica estava correta. 3 meses e meio se passaram. Laila já tinha 1 milhão. O mercado de cobre estava em alta estrondosa. 4 meses. 2,5 milhões de reais. Ela estava quase lá. Mas ela não podia esperar pelos 10 milhões de reais em apenas 6 meses. Ela precisava acelerar o processo e, mais importante, ela precisava de uma forma de garantir que Verônica sentisse o peso da derrota. Laila precisava que a joias Veríssimo estivesse vulnerável quando ela chegasse. Ela voltou a pesquisar o Banco Atlântico e a dívida de 300 milhões de reais da joalheria. O prazo de renovação estava se aproximando. Laila sabia que os bancos, quando cheiravam o medo, vendiam dívidas a preço de banana para fundos de investimento que se especializavam em reestruturação e cobrança. Laila ligou para um escritório de advocacia de São Paulo, especializado em fusões e aquisições, usando todo o seu 1 milhão AIS para pagar a consultoria inicial. Eu sou Laila e eu quero comprar a dívida de crédito rotativo das joias Veríssimo com o Banco Atlântico. O advogado Dr. Cláudio achou que era trote. Minha jovem, essa dívida é de 300 milhões, Iris. Você tem esse capital? Ainda não, mas eu terei em 2 meses. E o Atlântico não quer essa dívida. Eles querem se livrar dela antes que vire um problema. Descubra por quanto eles estão dispostos a vendê-la no momento. Eu posso pagar um adiantamento. Laila sabia que o Atlântico venderia a dívida por menos do que o valor de face, talvez por 200 milhões se estivessem desesperados. Ela tinha 2,5 milhões.
Ela precisava de uma alavancagem ainda maior. Laila vendeu tudo o que tinha em cobre, embolsando 3 milhões de reais. Ela tinha apenas 1 mês e meio sobrando para a aposta. Ela voou para São Paulo para se encontrar com o Dr. Cláudio. Ela vestia roupas simples, mas carregava a confiança de uma pessoa que acabara de fazer 3 milhões de reais no mercado financeiro. Dr. Cláudio, eu preciso de um fundo que compre essa dívida e me coloque como sócia majoritária do fundo. Eu entro com 3 milhões de reais e a informação de que a Joias Veríssimo está prestes a quebrar o prazo de renovação. Eu dou a eles a chance de comprar 300 milhões de dívida por 150 milhões. Dr. Cláudio ficou impressionado com a audácia e o conhecimento de Laila. Você está me pedindo para montar um fundo predador, minha jovem. É o tipo de coisa que destrói empresas. E você está fazendo isso para se vingar de alguém? Eu estou fazendo isso para ganhar 10 milhões, Dr. Cláudio, e para provar que a arrogância tem um preço. E o preço de Verônica Teixeira é o controle da Joias Veríssimo. Laila fechou o acordo. O fundo de investimento, atraído pela margem de lucro, aceitou a proposta de Laila. Eles entrariam com o capital, mas Laila teria 10% do fundo. E esse percentual valia mais do que os 10 milhões de reais da aposta. Valia o controle. Laila voltou para o Rio com a cabeça fervilhando. Ela tinha transformado a humilhação em uma máquina de guerra financeira. O Dr. Cláudio e o fundo de investimento, que se chamava Fundo Abutre, nome que Laila achava apropriado, agiram rápido. Eles não perderam tempo. O Banco Atlântico estava em pânico. A crise na Tecnova tinha feito o valor das ações despencar, e o banco precisava desesperadamente limpar seu balanço de ativos de alto risco antes da auditoria trimestral. A dívida da Joias Veríssimo, que estava prestes a vencer, era a cereja podre desse bolo. O Fundo Abutre chegou com uma oferta agressiva, 160 milhões de reais à vista, pela dívida de 300 milhões de reais da joalheria. Era um desconto brutal, mas o Atlântico não tinha escolha. Em uma semana, o negócio foi fechado. Laila, a ex-garçonete, era agora, indiretamente, a credora majoritária de Verônica Teixeira. 4 meses e meio haviam se passado desde o dia da aposta no Café do Leblon. Faltava 1 mês e meio para o prazo final. Laila usou seu novo capital para mudar de patamar. Ela alugou um pequeno escritório no centro do Rio, não para ostentar, mas para ter um lugar profissional para receber os advogados e os gestores do Fundo Abutre. Ela trocou as roupas simples por terninhos bem cortados, mas manteve a simplicidade nos acessórios. Ela não precisava de joias caras. Ela estava prestes a comprar a joalheria. O primeiro passo de Laila foi mandar uma notificação oficial para a sede da Joias Veríssimo, na rua Garcia Dávila, em Ipanema. A carta era formal, fria e legalmente impecável. Ela informava que a dívida havia sido vendida e que o novo credor, o Fundo Abutre, solicitava uma reunião imediata para discutir os termos da renegociação e a garantia de pagamento. Laila fez questão de que a carta fosse entregue diretamente a Verônica Teixeira, a sócia majoritária responsável pela gestão financeira. Na manhã seguinte, o telefone de Laila tocou sem parar. Era Dr. Ricardo, o CFO da Joias Veríssimo, aquele mesmo executivo que estava na mesa com Verônica quando ela foi humilhada. Ele estava desesperado. Laila, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Quem é esse Fundo Abutre? O Atlântico vendeu a nossa dívida? Verônica está em choque. Laila pegou o telefone, sentada em sua nova cadeira de escritório, com vista para a Baía de Guanabara. Ela sorriu. Bom dia, Dr. Ricardo. Eu sou Laila. E agora eu sou uma das credoras da Joias Veríssimo. E sim, o Banco Atlântico vendeu a dívida. Sabe como é? Banco não gosta de risco. Eles preferem dinheiro na mão à promessa de pagamento. Dr. Ricardo engasgou. Você? Mas como? Aquele dinheiro do café, a aposta? Você está por trás disso? Eu estou à frente disso, Dr. Ricardo. Eu não apostei que ficaria rica em 6 meses. Eu apostei que compraria minha liberdade. E sua patroa, na sua arrogância, me deu o mapa. Cobre catódico, lembra? Pois é, valeu a pena ouvir. Mas 300 milhões, Laila. Você não tem esse dinheiro? Eu não preciso ter, Dr. Ricardo.
Eu tenho o conhecimento. Eu entrei com a informação, o capital inicial e a estratégia. O fundo Abutre entrou com o resto. E eu sou a sócia-chave. O fundo me deu carta branca para negociar os termos da reestruturação, já que eu conheço a operação de dentro. Laila fez uma pausa dramática. Ela precisava que a notícia chegasse a Verônica em toda a sua crueza. Diga à senhora Verônica que o prazo da aposta está quase no fim. E eu não vou perder. Eu quero uma reunião com ela. Não no meu escritório, não no escritório dela. No lugar onde tudo começou. Onde, Laila? No café do Leblon. Amanhã, ao meio-dia. Na mesa de sempre dela. Diga a ela para não se atrasar. E que ela venha sozinha. O café do Leblon estava movimentado no dia seguinte. Laila chegou 10 minutos antes do combinado. Ela estava diferente. Não apenas pelas roupas de corte impecável e o relógio discreto, mas pela postura. Ela não corria, não se curvava, não desviava o olhar. Ela pediu um suco de laranja natural e sentou-se na mesa de Verônica, a mesa da janela. Exatamente ao meio-dia, Verônica Teixeira entrou no bistrô. Verônica parecia ter envelhecido 10 anos em 4 meses. O rosto estava tenso, o sorriso habitual de superioridade havia sumido. Ela vestia um terninho elegante, mas parecia uma armadura que estava prestes a quebrar. Ela estava acompanhada, claro, por Dr. Ricardo, que parecia um fantasma. Laila fez um gesto para que Dr. Ricardo ficasse afastado. Dr. Ricardo, a reunião é privada. Diga à senhora Verônica que esta é uma negociação de credor-devedor e de apostadora vencedora. Dr. Ricardo hesitou, mas um olhar de Laila o fez recuar, ficando de pé, nervoso, perto da porta. Verônica caminhou até a mesa. Ela parou, olhando para Laila, sentada em sua cadeira. Laila, que teatro ridículo é esse? Você acha que me assusta com esse joguinho de fundo de investimento? Você está blefando. Laila não se levantou. Ela apenas indicou a cadeira vazia à sua frente. Sente-se, Verônica. O tempo de ficar em pé servindo acabou. Agora você senta e me ouve. Verônica hesitou por um momento, mas a necessidade de entender o que estava acontecendo era maior que seu orgulho. Ela se sentou, cruzando os braços. Fale, e seja rápida. Eu não tenho tempo para fantasias de vingança de ex-funcionária. Fantasia? Verônica, você me deu 10 milhões. Apenas não me pagou ainda. Verônica riu, uma risada seca e sem humor. Você está delirando. Você não tem 10 milhões de reais. Você tem um terno novo e um advogado picareta que te convenceu a fazer um empréstimo para comprar uma fração de uma dívida enorme. Você vai perder tudo, Laila. Não, eu não vou perder. Eu já ganhei. O prazo da aposta é em 30 e poucos dias. E eu tenho 3 milhões de reais em capital próprio, oriundos de uma operação de alta alavancagem em futuros de cobre catódico, exatamente como a senhora sugeriu. Meu patrimônio líquido, hoje, já ultrapassa os 10 milhões de reais, considerando a minha participação no Fundo Abutre e o retorno que ele garante no primeiro ano de reestruturação. Eu cumpri a aposta. Verônica piscou. Ela se recusava a acreditar. Ela havia dado aquela dica como uma piada cruel, um caminho impossível para alguém sem capital. Você operou cobre? Com quanto? Com o troco do bistrô? Com 30 mil reais iniciais que eu fiz vendendo o ouro velho do meu pai. E com a sua arrogância como combustível. A senhora me deu a informação mais valiosa do mercado. A demanda insana por eletrificação. Eu só precisei ter coragem para apostar o pouco que eu tinha. Laila pegou uma pasta de couro e a abriu, deslizando alguns papéis pela mesa. Mas o dinheiro da aposta é secundário, Verônica. Eu não vim aqui por causa dos 10 milhões. Eu vim por causa da sua humilhação. Ela empurrou o documento para Verônica. Era o contrato de cessão de crédito do Banco Atlântico para o Fundo Abutre. A Joias Veríssimo está em risco de insolvência. O Fundo Abutre agora detém a totalidade da sua dívida de 300 milhões. E como sócia-chave do fundo, eu estou aqui para apresentar os termos da reestruturação. Verônica pegou os papéis. As mãos dela tremiam. Ela leu o nome do fundo, o valor da dívida e, finalmente,
O nome da representante legal que tinha a autoridade para negociar. Laila Dourado. O rosto de Verônica ficou pálido, contrastando com a maquiagem impecável. Não pode ser. Você planejou isso. Você me ouviu por anos, você esperou o momento. Eu só agi com a informação que a senhora jogou na minha cara. A senhora me ensinou que o luxo era apenas uma casca. O verdadeiro poder está no que ninguém quer tocar, a dívida e o material sujo. Eu comprei os dois. O cobre me deu o capital, e a sua dívida me deu a alavancagem. Laila inclinou-se sobre a mesa, o olhar fixo e intenso. Aqui estão os termos, Verônica. As joias. Veríssimo não vai à falência. O fundo Abutre não tem interesse em matar a galinha dos ovos de ouro, mas sim em ordenhá-la. Nós vamos reestruturar a dívida, estendendo o prazo, mas com uma condição irredutível: o controle operacional. O fundo assume o controle da gestão para garantir que o dinheiro seja pago. Verônica balançou a cabeça descrente. Você está me tirando a minha empresa. Meu pai construiu isso. Não, Verônica. Seus gastos extravagantes e suas aquisições arriscadas tiraram a sua empresa de você. Eu estou apenas pegando o que sobrou. O fundo vai nomear um novo CEO para garantir o pagamento da dívida. E adivinha só, Verônica, esse novo CEO serei eu. Verônica soltou uma exclamação de choque. O bistrô, que estava cheio, começou a notar o drama na mesa da janela. Você? Uma ex-garçonete, CEO das Joias Veríssimo? Isso é uma piada. É a realidade. O fundo confia em mim para cortar custos e reverter o prejuízo. E aqui está a cereja do bolo, Verônica. O fundo exige que a sócia majoritária, a senhora, permaneça na empresa durante a reestruturação para garantir a transição e a manutenção dos contatos de luxo. A senhora vai trabalhar sob a minha supervisão direta. Verônica ficou muda. A humilhação era completa. Ela teria que ir todos os dias para a empresa que ela mesma fundou, apenas para prestar contas à mulher que ela havia chamado de sonho de pobre. Você está me chantageando, sibilou Verônica, o ódio queimando em seus olhos. Não, Verônica. Eu estou lhe dando a chance de salvar o nome da sua família. Se a senhora se recusar, o fundo executa a dívida e a Joias Veríssimo vai à liquidação. E a senhora perderá tudo, inclusive a chance de se aposentar com dignidade. Laila pegou a caneta e colocou na frente do contrato de reestruturação. Se a senhora assinar, a dívida é renegociada, a empresa é salva, embora sob meu comando, e a senhora cumpre a segunda parte da aposta, a humilhação pública. Verônica engoliu em seco. A humilhação? Sim. A aposta era clara. Se eu ganhasse, a senhora se ajoelharia e pediria desculpas. Eu não quero que a senhora se ajoelhe, Verônica. Eu não sou tão cruel quanto a senhora. Eu só quero que a senhora me olhe nos olhos e admita que eu sou a sua igual e que a senhora estava errada sobre o meu destino. Verônica parecia estar lutando contra um ataque de pânico. Ela olhou para a caneta, para o contrato que destruía seu poder e para Laila, que a observava com uma calma assassina. Eu não vou fazer isso. Eu sou Verônica Teixeira. Eu sou a elite. Laila suspirou, pegando os papéis de volta. Tudo bem. Então, o Fundo Abutre inicia o processo de execução hoje. Eu ligo para o Dr. Cláudio e ele entra com o pedido de falência assistida em 1 hora. A senhora pode dar adeus às Joias Veríssimo, à sua mansão no Jardim Botânico e à sua vida de luxo. A senhora será apenas uma devedora falida. Verônica fechou os olhos. A vida que ela conhecia, construída sobre a arrogância e o desprezo pelos outros, estava desmoronando. Ela viu o rosto de Dr. Ricardo, que a observava da porta com uma mistura de pena e terror. Ela não podia perder tudo. Laila sabia que Verônica, acima de tudo, prezava a imagem pública. A falência seria o escândalo do ano. Laila colocou a pasta de volta na mesa, oferecendo a caneta mais uma vez. Verônica, você tem 2 minutos. Se a senhora assinar, a reestruturação começa. A senhora salva a empresa da família, mas eu assumo o controle. E a senhora trabalha para mim. E a aposta é cumprida. O silêncio no café do Leblon era ensurdecedor. Os clientes das mesas vizinhas estavam fingindo que liam o jornal, mas estavam todos vidrados no drama.
Verônica pegou a caneta, a ponta tremendo. Ela rabiscou sua assinatura no contrato, um ato de rendição total. Laila pegou o contrato de volta, dobrou-o cuidadosamente e o guardou na pasta de couro. Ela não sorriu. A vitória não era para ser celebrada. Era para ser sentida. Agora, a última parte, Verônica. O que a senhora me deve? Verônica levantou a cabeça, os olhos marejados de fúria e lágrimas contidas. Ela respirou fundo, lutando para formar as palavras. Laila. A voz dela falhou. Ela limpou a garganha. Laila Dourado, eu admito que eu estava errada. Eu subestimei você. Verônica teve que parar novamente. A confissão era um veneno. Você é a minha igual. Você demonstrou ter mais visão de negócios e mais coragem do que eu jamais tive. Eu estava errada sobre o seu destino. Você não é apenas uma garçonete. Você é uma mulher de negócios. E agora, você é a minha chefe. Laila acenou com a cabeça satisfeita. Não havia a necessidade de joelhos, apenas a verdade. Obrigada, Verônica. Agora, os termos da sua permanência. A senhora será a diretora de Relações Públicas. Seu salário será reduzido em 70% e todas as despesas não essenciais serão cortadas imediatamente. Seu escritório será realocado para o antigo depósito. E eu quero um relatório detalhado de todas as operações de compra e venda de ouro e platina até o final da semana. Laila se levantou, finalmente. Ela pegou sua bolsa e olhou para Verônica, que estava paralisada na cadeira, a rainha destronada. Verônica, amanhã às 8 da manhã, na sede da Joias Veríssimo. Seja pontual. E não se esqueça, eu não aceito mais pingo d'água na minha mesa. Laila se dirigiu à saída do café do Leblon. Ela passou por Dr. Ricardo, que estava boquiaberto. Dr. Ricardo, diga ao novo CEO que ele pode entrar em contato com o Fundo Abutre a qualquer momento. Laila saiu do bistrô, deixando para trás a confusão e a derrota de Verônica. Ela tinha cumprido a aposta em 4 meses e meio. Na calçada de Ipanema, o sol parecia mais brilhante do que nunca. Laila não era mais a garçonete cansada. Ela era a nova força que mandava no luxo do Rio de Janeiro. O jogo tinha acabado de começar. Laila tinha o controle das Joias Veríssimo, mas a empresa estava em frangalhos. A reestruturação seria brutal, e ela precisaria de toda a sua inteligência para transformar a dívida em lucro. Além disso, ela tinha um inimigo amargo dentro da própria empresa. Verônica Teixeira, que certamente não aceitaria a derrota em silêncio. A humilhação pública havia se transformado em vingança financeira, mas a verdadeira guerra de poder, aquela para manter o controle, estava só começando. Laila havia vencido a aposta, mas agora ela tinha que provar que era mais do que apenas uma investidora sortuda. Ela precisava provar que era capaz de comandar um império. E a primeira ordem de serviço seria limpar a casa, começando pelos esqueletos que a própria Verônica havia escondido nos cofres da joalheria. Eram 5 meses, e a vida de Laila tinha virado de cabeça para baixo. Ela não era mais a mesma, e Ipanema nunca mais seria a mesma. O que Laila faria agora que ela era a patroa? Continua na parte 3. O relógio marcava exatamente 8 da manhã quando Laila cruzou a porta de vidro temperado das Joias Veríssimo. A sede ficava em um prédio discreto, mas elegantíssimo, na rua Garcia Dávila, o coração do luxo em Ipanema. A recepção era toda em mármore branco e iluminação dourada, feita para parecer um cofre de banco. O silêncio ali era diferente do burburinho do café do Leblon. Era um silêncio de dinheiro guardado, de segredos bem trancados. Laila estava com seu terno cinza chumbo, que, embora discreto, custava mais do que todo o seu guarda-roupa antigo. Ela não estava ali para intimidar com roupas, mas com a presença. A recepcionista, uma moça loira de aparência impecável e ar entediado, levantou os olhos. Bom dia. A senhora tem hora marcada? Bom dia. Sim, eu tenho. Sou Laila Dourado, a nova CEO. Avise ao Dr. Ricardo e à senhora Verônica que estou aqui. O choque na expressão da recepcionista foi impagável. Em Ipanema, as notícias correm rápido,
Mas a realidade da queda de Verônica Teixeira ainda era difícil de engolir. Laila não esperou. Ela seguiu direto para o elevador privativo que levava ao andar da diretoria. Lá dentro, o clima era de velório. Os executivos andavam nas pontas dos pés, cochichando. Dr. Ricardo, o CFO, veio ao seu encontro, pálido. Senhora Laila, bom dia. Que bom que chegou. A senhora Verônica já está no depósito, como a senhora solicitou. Laila assentiu. Obrigada, Dr. Ricardo. Por favor, reúna a equipe sênior de contabilidade na sala de reunião em 10 minutos. E eu quero o relatório que solicitei ontem sobre a movimentação de metais preciosos no último trimestre, sem cortes e sem filtros. Se eu pegar alguma maquiagem nesses números, a senhora Verônica não será a única a ser realocada. Laila não estava brincando. Ela precisava reestruturar a empresa, e isso significava parar de sangrar dinheiro imediatamente. Verônica Teixeira estava onde Laila a tinha mandado, o antigo depósito de materiais promocionais, um cubículo sem janela, apertado entre a sala dos seguranças e o banheiro feminino. Ela estava sentada em uma cadeira de plástico, com sua bolsa de grife repousada em uma caixa de cartões de visita antigos. Quando Laila entrou, Verônica estava olhando para o nada, o rosto uma máscara de fúria e resignação. Que belo escritório, Verônica. Combina com a sua nova função. É aqui que a senhora vai cuidar das relações públicas, tentando explicar aos seus amigos por que a Joias Veríssimo está sob nova direção. Verônica levantou-se, os olhos faiscando. Você está se divertindo, Laila? Você pensa que ganhou. Você tem um pedaço de papel, mas você não tem a experiência, nem o nome, nem o respeito do mercado. Você vai afundar esta empresa e afundar com ela. Laila apoiou-se no batente da porta com os braços cruzados. Eu não estou me divertindo, Verônica. Eu estou trabalhando. E diferente da senhora, eu sei que a experiência se adquire, o nome se constrói e o respeito eu conquistei com 3 milhões em 4 meses, enquanto a senhora afundava 300 milhões em dívidas. O mercado respeita quem paga as contas, Verônica. E agora sou eu quem paga. Laila não deu espaço para a discussão. Ela entregou a Verônica uma pilha de pastas. Seu primeiro trabalho. Categorize todos os contatos de imprensa e organize o nosso calendário de eventos para os próximos 6 meses. Eu quero uma estratégia de redução de custos na área de marketing imediatamente. E não me venha com desculpas. A senhora tem o dia todo. Verônica respirou fundo, tentando manter a dignidade. Ela pegou as pastas com a ponta dos dedos, como se estivesse tocando em lixo. Você não vai durar, Laila. Eu conheço os podres dessa empresa. E eu conheço os meus sócios. Eles não vão aceitar ser comandados por uma aventureira. Eu espero que não aceitem, Verônica. Porque eu vou dar a eles a chance de comprar minha parte no fundo abutre. Mas o preço será alto. Eu não estou aqui para fazer amigos. Estou aqui para fazer dinheiro e limpar a sujeira que a senhora deixou. Laila se virou e saiu, deixando Verônica sozinha no depósito. A primeira semana foi um caos controlado. Laila cortou despesas com jatos particulares, viagens de luxo e almoços caríssimos de Verônica. Ela renegociou contratos com fornecedores e, o mais importante, ela mergulhou na contabilidade. Laila tinha a inteligência de quem precisou fazer o salário durar o mês inteiro. Ela não olhava apenas para os milhões. Ela olhava para os centavos desperdiçados. Dr. Ricardo, o CFO, estava inicialmente cético, mas logo ficou impressionado. Laila tinha uma visão cirúrgica das finanças. Ela não tinha o diploma de Wharton, mas tinha a escola da vida, que é muito mais eficiente. Senhora Laila, disse Dr. Ricardo no final da primeira semana, exausto. A senhora conseguiu reduzir nossas despesas operacionais em 15% em 5 dias. Isso é inédito. O luxo desnecessário é a primeira coisa que mata uma empresa alavancada, Dr. Ricardo. Verônica estava mais preocupada com a imagem do que com o balanço. Laila então puxou para si o relatório de movimentação de metais preciosos. Era um documento maçante, cheio de códigos de barras de inventário, peso em quilates e pureza do ouro e platina. Ela se lembrou das aulas do pai, o ourives. O pai sempre dizia:
O ouro 18 quilates tem que ser 75% puro. Se tiver menos, é fraude. Se o papel diz uma coisa e a balança diz outra, é roubo. Verônica, a socialite, só sabia vender o brilho. Laila, a filha do ourives, sabia o que estava por baixo da superfície. Laila notou uma discrepância gritante em um lote de platina que a Joias Veríssimo havia comprado para a nova linha de joias de casamento. O relatório indicava um peso e uma pureza que, na cotação do dia, valiam 50 milhões de dólares. Mas o pagamento feito estava estranhamente baixo. Dr. Ricardo, por que esse lote de platina de 50 milhões foi registrado com um custo de aquisição de apenas 35 milhões? Dr. Ricardo suou frio. Isso foi uma negociação direta da senhora Verônica. Ela disse que conseguiu um preço de amigo com um fornecedor antigo. É uma prática comum no mercado de luxo. Comum, talvez. Legal, não sei. A Joias Veríssimo comprou esse metal com um desconto de 30%. Onde está a diferença, Dr. Ricardo? Ou Verônica Teixeira é a negociadora mais brilhante do mundo, ou ela está desviando dinheiro? Laila não confiou no relatório. Ela fez o que Verônica nunca faria. Ela desceu ao cofre principal, acompanhada por Dr. Ricardo e um segurança. Lá, no cofre refrigerado, estavam as barras de metal. Laila pediu para que pegassem uma amostra do lote suspeito de platina. Ela não usou os equipamentos de análise de laboratório da Joias Veríssimo. Ela usou a pequena maleta de seu pai, com os ácidos e a balança de precisão que ele guardava. Em uma mesa improvisada, Laila realizou a análise. A diferença foi imediata e chocante. Dr. Ricardo, esta platina tem a pureza correta, mas o peso é incompatível. O que está aqui no cofre é 20% mais leve do que o registrado no inventário. O peso que falta, traduzido em dinheiro, é exatamente a diferença de 15 milhões de reais no custo de aquisição. Dr. Ricardo arregalou os olhos. Desvio de estoque. Ela estava vendendo o metal mais pesado no mercado negro e comprando o restante com o dinheiro da empresa para cobrir o buraco. É um esquema de lavagem de ativos. Laila se recostou. O ódio que Verônica sentia por ela era apenas uma distração. A verdadeira Verônica era uma criminosa, usando a empresa familiar como caixa particular. Não, Dr. Ricardo. Ela estava trocando. Ela vendia o metal de alta qualidade para um contato dela, embolsava a diferença e substituía o peso com ligas de baixa qualidade, ou simplesmente registrava um peso que não existia. Ela usou o prestígio da Joias Veríssimo para desviar milhões em estoque para financiar a mina de platina na África, que estava dando prejuízo. O dinheiro da dívida não estava sendo usado para expandir, mas para cobrir o rombo dela. Ela estava fraudando o balanço. A descoberta era o golpe final. Verônica não era apenas arrogante. Ela era corrupta. No final da segunda semana, Laila convocou uma reunião de emergência com os representantes do Fundo Abutre e os acionistas minoritários da Joias Veríssimo. Verônica foi convocada, mas não como participante, e sim como ré. A reunião aconteceu na sala de conferências principal. Laila estava na ponta da mesa, com os gestores do Fundo Abutre ao seu lado. Verônica estava do outro lado, com Dr. Ricardo, que agora era um aliado silencioso de Laila. Verônica, ainda em negação, tentou tomar a palavra. Essa reestruturação é ilegal. Laila está usando o Fundo Abutre para tomar o controle de forma hostil. Laila não a deixou terminar. Ela bateu a mão na mesa, o som ecoando na sala. Chega, Verônica. A reunião de hoje não é sobre a dívida. É sobre fraude. Laila projetou na tela o relatório de inventário, lado a lado com as fotos das barras de platina e o resultado da análise de pureza. Senhores, a senhora Verônica Teixeira, usando sua posição de sócia majoritária, desviou cerca de 15 milhões em metais preciosos do inventário da Joias Veríssimo para fins pessoais, registrando peso e pureza que não existiam. Isso é um crime corporativo e está sendo usado para cobrir os prejuízos de seus investimentos pessoais, como a mina na África. O pânico se instalou na sala. Os acionistas minoritários que confiavam no nome Teixeira ficaram lívidos. O Fundo Abutre, que havia investido 160 milhões de reais na dívida, ficou furioso.
Eles não toleravam fraude. Verônica tentou se defender, gritando: "Isso é uma calúnia. Ela está mentindo. Ela é uma garçonete que quer me destruir." Laila encarou-a friamente. "Eu sou uma CEO, Verônica, e eu sou a única que sabe a diferença entre o ouro de verdade e a falsificação. Meu pai me ensinou isso. A senhora sabe vender o brilho. Eu sei o que faz o brilho durar." O representante do Fundo Abutre, um homem sério de São Paulo, levantou-se. "A situação é inaceitável. A senhora Teixeira não apenas colocou o ativo em risco de insolvência, mas cometeu fraude. Laila Dourado, como nossa representante no controle operacional, qual é a sua recomendação?" Laila olhou para Verônica, que estava à beira das lágrimas, percebendo que havia perdido tudo. "Minha recomendação é que a senhora Verônica Teixeira seja imediatamente afastada de todas as funções administrativas e operacionais da Joias Veríssimo. O Fundo Abutre deve entrar com uma ação civil contra ela para recuperar os ativos desviados. E eu assumo permanentemente o cargo de CEO, com plenos poderes para reestruturar a empresa e garantir o pagamento da dívida. Esta empresa precisa de uma liderança honesta." Em menos de uma hora, a decisão foi unânime. Verônica Teixeira estava expulsa da Joias Veríssimo e enfrentaria processos judiciais. A vingança de Laila não foi apenas financeira, foi moral. Verônica não perdeu apenas o dinheiro, ela perdeu a honra. Ela foi exposta como uma impostora que usava o luxo como fachada para a corrupção. Verônica saiu da Joias Veríssimo escoltada por seguranças em meio aos olhares chocados de seus antigos funcionários. Ela tentou manter a pose, mas o peso da derrota era visível. Laila ficou na sala de conferências, agora como a dona incontestável do poder. O prazo da aposta terminou exatamente um mês depois daquele dia. Laila não precisou de 6 meses. Ela precisou de 4 meses e meio para cumprir a promessa. O Fundo Abutre, satisfeito com a rápida estabilização da empresa, formalizou a transferência dos 10 milhões de Harleys para a conta de Laila, como prêmio pela aposta vencida, cumprindo o acordo original. Laila usou os 10 milhões de reais para um propósito que Verônica jamais entenderia. Ela não comprou joias, nem uma mansão. Laila criou a Fundação Ourives, um fundo de investimento social destinado a dar capital inicial e mentoria para jovens empreendedores de baixa renda do Rio de Janeiro que tivessem boas ideias, mas zero capital. "O dinheiro não é para viver no luxo, é para criar a margem de erro que eu não tive", ela explicou a Dr. Ricardo, que permaneceu como CFO, agora leal a Laila. "Se a gente não dá a chance para as pessoas com informação e garra, a gente só alimenta a arrogância dos ricos." Em menos de um ano, Laila estabilizou a Joias Veríssimo. Ela cortou as linhas de joias extravagantes e focou no mercado de peças clássicas, reduzindo o preço para atrair uma nova clientela. O nome da joalheria sobreviveu, mas sua alma mudou. E Verônica? A vida dela desmoronou publicamente. Ela teve que vender a mansão no Jardim Botânico e as joias pessoais para pagar advogados e tentar mitigar o processo de desvio de ativos. O mundo de Ipanema a rejeitou. Ela não era mais a Verônica Teixeira das Joias Veríssimo. Era a Verônica, a falida. Seu destino final foi se mudar para a casa de uma prima distante no interior de Minas Gerais, longe do glamour e do julgamento cruel da Zona Sul. Laila, por outro lado, estava no topo. Certa tarde, Laila estava em seu novo escritório, assinando documentos de reestruturação, quando o Dr. Ricardo entrou. "Senhora Laila, o café do Leblon ligou. Eles queriam saber se a senhora aceita uma reserva fixa toda terça-feira na mesa da janela." Laila sorriu, lembrando-se daquele dia quente e da humilhação que a lançou em uma nova vida. "Diga a eles que sim, Dr. Ricardo. Eu aceito. Mas diga também que eu não quero que ninguém me sirva. Eu quero o prazer de pedir meu próprio café no balcão." Laila pegou a chave do carro, um sedã executivo que ela comprou com o primeiro salário. Ela desceu o elevador da Joias Veríssimo, não mais como a garçonete invisível, mas como a mulher que provou que o sonho de pobre não era fantasia, era apenas um plano de negócios esperando a oportunidade certa.
E a oportunidade, às vezes, vem embrulhada em uma humilhação de 10 milhões de reais, jogada na sua cara por uma socialite arrogante em Ipanema. A gente só precisa ter a garra para pegar a dica, mesmo que ela venha com sarcasmo, e transformar o lixo em ouro. Ou, neste caso, o cobre em um império. A vida é assim, né? Uma virada de mesa que ninguém espera, ali no meio do fervo do Rio de Janeiro. E Laila, a ex-garçonete, agora CEO, provou que a verdadeira riqueza não está nas joias que você veste, mas no conhecimento que você usa. E na vontade de não aceitar que o seu destino seja definido por quem te despreza.